Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Fundação Libanesa de Minas Gerais, Fuliban, iniciamos neste momento a cerimônia de lançamento do projeto cultural Memorial da Imigração Libanesa de Minas Gerais, incentivado pela Lei Federal da Cultura, Lei Rouanet. Uma realização da Fundação Libanesa de Minas Gerais, Fuliban, e do Ministério da Cultura, com apoio do Governo do Estado de Minas Gerais e patrocínios da CEMIG, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, CDL, e com apoio do Grupo JAB, Carmo Cury Engenharia e a Burachi de Advogados Associados. Solicitamos a colaboração das pessoas presentes para que desliguem seus aparelhos celulares ou os mantenham no modo silencioso. Sejam todos bem-vindos. O Memorial da Imigração Libanesa de Minas Gerais visa promover a cultura libanesa e a importância da imigração para o desenvolvimento socioeconômico e cultural de Minas Gerais. A Fuliban destaca-se como braço social da comunidade líbano-brasileira de Minas Gerais. Foi criada por meio da União da Colônia Libanesa e Amigos no Estado, visando ser o marco da sensibilidade e gratidão dos imigrantes e seus descendentes ao povo mineiro. A Fuliban possui os títulos de utilidade pública de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. A primeira diretoria foi formada pelo presidente de honra, cônsul Shafiq Cassis, presidente Antônio Assef Albacha, primeiro vice-presidente Nassif Elias Carrá e segundo vice-presidente Jorge Saba. Na década de 90 e anos 2000, a entidade esteve sob a presidência do Dr. Michel Aburachid e passou a atender crianças e adolescentes carentes. Na sede da Fundação, profissionais voluntários realizam atendimentos nas áreas de neurologia, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, coach parental e mediação. Em consultórios parceiros, são realizados atendimentos em mais de 15 especialidades. A Fundação Libanesa de Minas Gerais é reconhecida por toda a colônia de imigrantes, descendentes e amigos como uma de suas principais entidades assistenciais nas áreas de saúde, educação e cultura, e tem relevante valor cultural e simbólico para a interlocução entre as entidades mineiras, de outros estados e do próprio Líbano. Convidamos todos os presentes para ouvirmos os hinos do Líbano e do Brasil.
Registramos e agradecemos a presença do governador do Estado de Minas Gerais, senhor Romeu Zema, cuja presença engrandece este evento. Registramos e agradecemos também a presença do presidente da Fundação Libanesa de Minas Gerais, Fuliban, senhor Frederico Aburachid, desembargador Henrique Abiakel, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Correia Júnior. Deputado estadual, senhor Antônio Carlos Arantes. Chefe do Gabinete Militar do Governo de Minas Gerais e coordenador da Defesa Civil de Minas Gerais, Coronel Rezende. Presidente do Clube Libanês de Belo Horizonte, senhor Suamir Chamoni. Superintendente de Relacionamento Nacional e Internacional da Secretaria de Estado de Casa Civil, senhor Igor Tameirão. Diretora Estadual de Políticas de Migração e de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo, senhora Ana Carolina Santos Leal da Rocha, representando a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Ale Portela. Vice-presidente da Fuliban, senhora Jaqueline Baixa. Vereadores de Belo Horizonte, senhores Braulio Lara e Maninho Félix. Vereadora, senhora Marcela Trópia. Vice-presidente do CDL-BH e vice-presidente do CODESE, senhor Marcos Ineco Correia. Presidente da Associação de Lojistas do Hipercentro de Belo Horizonte, senhor Flávio Frois Assunção. Diretora Jurídica do Servas, senhora Sandra Carsalade. Representando a comunidade muçulmana, senhor Edson Catar. Coordenadora do Sindicato das Indústrias de Produtos de Cimento, senhora Cássia Manini. Presidente do Clube Jaraguá, senhor Wendel Rios. Vice-presidente do Clube Libanês, senhor Charles Germano Chat. Nossos agradecimentos a todos os presentes. Senhoras e senhores, anunciamos a exibição de uma mensagem especial encaminhada pelo vice-governador do Estado de Minas Gerais e por sua esposa, senhora Cristiana Renault, presidente do Servas. Matheus Simões aqui, vice-governador de Minas, ao lado da minha esposa Cristiana, presidente do Servas, para deixar o nosso abraço a cada um de vocês da comunidade libanesa de Minas Gerais. Dizer da nossa alegria de, mesmo remotamente, estarmos participando desse momento com vocês, comemorando esse marco para a presença libanesa em Minas Gerais e no Brasil. Dizer que em Minas, os libaneses há um século fazem parte daquilo que é a construção da Minas que a gente espera e que a gente gosta, não é isso, Cris? É isso mesmo. Parabéns a todos vocês. Meu abraço, Frederico, meu grande amigo, Jaqueline, mora no meu coração, a cada um de vocês da comunidade, da nossa Fuliban, que a gente possa continuar trabalhando muito junto pela comunidade libanesa no Brasil e por Minas Gerais. Um abraço. Registramos o nosso agradecimento pela mensagem encaminhada, que muito engrandece esta solenidade e fortalece a relevância deste encontro. A cultura libanesa é um mosaico vibrante que celebra a diversidade e a história do povo libanês, refletindo suas tradições, valores e a riqueza de suas experiências fenícias. Em Minas Gerais, os primeiros imigrantes chegaram no final do século XX e o movimento se intensificou ao longo do chegaram ao final do século XIX. O movimento se intensificou ao longo do século XX. Trouxeram não apenas pessoas, mas também tradições, sabores e saberes que enriquecem profundamente a identidade mineira. Dando continuidade à nossa programação, passo a palavra ao presidente da Fundação Libanesa de Minas Gerais, Dr. Frederico Aburachid.
Boa noite a todos. Quanta alegria ver o Clube Libanês vivo, né? Presente com tantas autoridades aqui. Realmente é muito gratificante para nós da comunidade libanesa recebê-los aqui em nossa casa. Quero saudar, mas está fora de ordem aqui, nosso querido governador Romeu Zema, desembargador Henrique Abiac, representando o presidente do Tribunal de Justiça, o deputado estadual sempre presente conosco na nossa casa, Antônio Carlos Arantes, chefe de gabinete do Gabinete Militar do governador de Minas Gerais e coordenador da Defesa Civil de Minas Gerais, Coronel Rezende, presidente do Clube Libanês de Belo Horizonte, Chamone, um grande companheiro também, o superintendente de relacionamento nacional e internacional da Secretaria de Estado de Casa Civil, Igor Tameirão, que tem feito um excelente trabalho à frente da superintendência, a diretora estadual de Políticas de Imigração e de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Trabalho Escravo, Ana Carolina Santos Leal da Rocha, representando a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Ale Portela, minha companheira de diretoria, vice-presidente da Fuliban e diretora da Associação Comercial do Centro de Belo Horizonte, Jaqueline Baixa, os nossos companheiros aqui de Belo Horizonte, vereadores Braulio Lara, Maninho Félix, Marcela Trópia, também sempre presentes conosco, nos apoiando, vice-presidente da CDL e vice-presidente do CODESE, Marcos Ineco, o presidente da Associação de Lojistas do Hipercentro de Belo Horizonte, Flávio Frois, diretora jurídica do Servas, representando a nossa presidente, Cristiana, Sandra Carsalade, o Edson Catar, representante da comunidade muçulmana, coordenadora do Sindicato das Indústrias de Produtos de Cimento, Cássia Manini, presidente do Clube Jaraguá, Wendel Rios, e o nosso vice-presidente do Clube Libanês, Charles Germano Chatti. A todos os nossos conselheiros da Fuliban, diretores, eu cumprimento em nome da minha mãe, Sônia Gervasa Burachid, que é uma das principais razões, se não a principal razão para eu estar aqui hoje. E, em nome das gerações futuras, eu cumprimento a Elise Obeide e meu filho, João Felipe Burachid. Se os nossos antepassados são a sabedoria e a experiência, os nossos filhos são o combustível para que nós possamos seguir em frente e enfrentar os desafios da vida. Como sempre eu gosto de dizer, nesses momentos especiais que a emoção toma conta, eu gosto de escrever, porque evita divagar e não cansa os senhores com essas divagações. Então, vou pedir licença, o discurso é breve, mas vai traduzir um pouco do que representa esse memorial para a colônia libanesa. Minhas senhoras, meus senhores, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Minas Gerais representa essa união entre todos os libaneses. Celebramos hoje o Líbano e Minas Gerais, a simbiose perfeita de duas culturas que, ao longo dos séculos, forjou a identidade líbano-mineira. Para falar sobre o Memorial da Imigração Libanesa em Minas Gerais, permitam-me antes contar-lhes, ainda que brevemente, um pouco sobre o país dos cedros de Deus. O Líbano é uma nação extraordinária, apaixonante. Sua história nos remete a contribuições fundamentais para a humanidade. Em um pequeno território, equivalente ao estado brasileiro de Sergipe, ultrapassou as barreiras do tempo
e proporcionou um gigantesco legado civilizatório. A historiografia registra que foram os fenícios, povo do qual descendem os libaneses, os primeiros navegadores e mercantes. Vasta doutrina defende ter sido em Beirute a sede da primeira escola de direito do mundo, desembargador Biaca, já que lá o Império Romano concentrava todos os estudos de sua jurisprudência. Papiniano, um dos principais jurisconsultos da época, defendia em Beirute, já no século II depois de Cristo, a igualdade de todos e a liberdade de cada um. Liberdade, valor tão caro para nossas Minas Gerais, estampada na sua bandeira. Foi em Caná, no sul do Líbano, que Jesus Cristo realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Foi em Sidom que se deu o último encontro entre os apóstolos Pedro e Paulo. No Líbano coexistem mais de 18 religiões. Após superar uma terrível guerra civil de longos 15 anos, representa hoje o verdadeiro exemplo de pluralismo religioso no Oriente Médio. É uma terra tão singular que permite que no mesmo dia você possa esquiar nas montanhas cobertas de neve e nadar no mar Mediterrâneo. Apesar de suas inúmeras dificuldades, inclusive as recentes crises econômica e política, caracteriza-se como um Estado acolhedor e solidário. Tem sido lar de libaneses, palestinos, sírios, armênios e outros povos da região. De seus mais de 6 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões são estrangeiros e refugiados. É um país que diz sim à humanidade, enquanto muitos insistem em dizer não. É a prova de que é possível alcançar a paz com coragem, sabedoria e diálogo. Como os senhores poderão ver no memorial, hoje aqui é apenas uma amostra desse grande projeto, a história da imigração libanesa para o Brasil tem como marco oficial a visita do imperador Dom Pedro II ao Líbano em 1876. O imperador, fascinado pela cultura e tino comercial dos libaneses, fez o convite àquele povo, trabalhador e resiliente, para que desbravassem o território brasileiro. Embora existam registros da presença de imigrantes libaneses em Minas Gerais, antes mesmo de 1880, os documentos oficiais datam que o primeiro navio teria vindo apenas naquele ano. Muitos vieram para escapar das perseguições do Império Turco-Otomano, outros em busca de oportunidades econômicas. O Brasil era o sopro de esperança das famílias libanesas. Minas Gerais, governador, foi um dos 3 estados que mais receberam imigrantes libaneses. Ao lado de São Paulo e do Rio de Janeiro, concentrando os 3, 75% dos libaneses e sírios registrados no censo brasileiro desde 1920. E aqui é importante dizer que muitos desses libaneses e sírios vinham com o passaporte turco, por causa justamente do Império Turco-Otomano. Então havia ali uma simbiose, né? Uma mistura. Os imigrantes que chegaram a Minas Gerais trouxeram sonhos e esperanças, mas também uma incrível riqueza cultural. Das montanhas do Oriente para as serras mineiras, o DNA, espírito empreendedor e incrível determinação dos libaneses tornaram-se parte essencial da identidade mineira. Iniciaram como mascates, percorrendo os rincões de nosso estado,
levando não apenas mercadorias, mas também informações, notícias, conectando comunidades isoladas e contribuindo para o desenvolvimento de regiões inteiras. Mas não foi só. As famílias libanesas esforçaram-se para que seus filhos estudassem e se tornassem autoridades. Médicos, advogados, engenheiros, professores valorizaram a educação como meio de inclusão e ascensão social, contribuindo para o progresso. Assim, a integração dessa comunidade em Minas Gerais se deu reconhecidamente pelo comércio e pela indústria, mas também pela política, pelas profissões liberais, pelas artes e inclusive pelo esporte. Sempre abertos a aprender e ensinar, assim plantaram suas raízes no fértil solo mineiro. Hoje, Minas Gerais conta com aproximadamente 2 milhões de libaneses e descendentes. Mais de 10% do nosso parlamento mineiro, deputado Arantes, é representado por seus descendentes. A Frente Parlamentar Minas-Líbano, criada recentemente por nossa deputada Carol Caran, com o apoio do deputado Antônio Carlos Arantes, do deputado Roberto Andrade, reúne 22 deputados. Na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Brasil-Líbano é uma das maiores, composta por 183 deputados, e o Grupo Parlamentar Brasil-Líbano, instituído no Senado, possui 16 senadores. Não ignoremos a importância da presença libanesa no comércio, na indústria, na mineração, na agricultura. São diversas empresas, inclusive multinacionais, nascidas aqui em Minas, de diferentes portes e segmentos, gerando milhares de empregos, renda e riqueza. Tudo isso demonstra, senhoras e senhores, que a comunidade libanesa, líbano-brasileira, possui prestígio, mas também grande responsabilidade com Minas e com o Brasil. Somos os guardiões de uma herança milenar que enriqueceu e continua enriquecendo a cultura mineira e brasileira. O Memorial da Imigração Libanesa é mais que um projeto cultural, é um ato de justiça histórica. Marca o início de uma jornada permanente de preservação e difusão da cultura libanesa em nosso estado. Hoje vocês verão aqui uma amostra desse projeto, desse trabalho. O memorial apresentará dados históricos confiáveis sobre o processo imigratório, além de depoimentos em audiovisual de imigrantes e de seus descendentes. Será ainda uma oportunidade para ampliarmos a pesquisa científica sobre o tema, celebrar nossas tradições e ressaltar o importante papel dos imigrantes na formação do povo brasileiro. Como diz um provérbio libanês, a pátria não é apenas onde nascemos, mas onde florescem nossos filhos. Nossos antepassados plantaram suas sementes em solo mineiro e hoje colhemos os frutos de seu trabalho, de sua fé e de sua determinação. Este projeto possa inspirar as gerações presentes e futuras para valorizarem suas raízes e identidade, contribuindo para o desenvolvimento e mantendo viva a chama da cultura libanesa em Minas Gerais. Agradeço a todos os presentes, em especial ao governo de Minas, na pessoa de nosso competente governador Romeu Zema. E aqui, governador, eu vou quebrar o protocolo, vou lembrar de meu avô, imigrante libanês, e que dizia o seguinte: o Brasil precisa de um empresário como presidente. Quem sabe esse dia está chegando. Quero agradecer a nossa patrocinadora CEMIG, um orgulho para todos nós, pela sensibilidade que teve em apoiar este projeto cultural, é exemplo também de outros projetos culturais que apoia de outras colônias de imigrantes que fazem a história de Minas. Agradeço a CDL BH, que também tem uma história bonita com a nossa colônia aqui.
nossos apoiadores, benfeitores, que tanto contribuíram para este projeto. Dedicamos este projeto a todos os imigrantes que, a exemplo dos libaneses, cruzaram oceanos em busca de um futuro melhor e construíram o desenvolvimento desse Estado. Deus abençoe o Líbano, Deus abençoe Minas Gerais. Obrigado. Registramos e agradecemos ainda as presenças do juiz de direito titular da 26ª Vara Civil de Belo Horizonte, Dr. Elias Obeide. Da diretora de Comunicação e Marketing da CEMIG, senhora Cristiana Cumaira. Do secretário de Cultura e Turismo e Juventude da Prefeitura de Viçosa, senhor Sérgio Vitarelli. Da presidente da Academia de Letras de Viçosa, senhora Rosimar Gomes da Silva. Da presidente do Lar Druso Brasileiro, senhora Rani Camille. Senhora, do presidente do Grupo Supernosso, senhor Euler Fuad Negem. Do presidente da BAV Minas, senhor Peter Mangabeira. Do presidente da SCAL, senhor Alexandre Brandão. Convidamos o presidente da Fuliban, senhor Frederico Aburachid, e a vice-presidente, senhora Jaqueline Bacha, para realizar a entrega do livro Marjar Saga Libanesa, no Brasil, ao governador Romeu Zema. Este livro foi escrito pelo professor Roberto Catlab, que é um dos pesquisadores integrantes do projeto do Memorial da Imigração Libanesa. Na sequência, eles assinarão o livro de ouro do Memorial da Imigração Libanesa. Convidamos neste instante o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, a dirigir a sua mensagem a todos nós, agradecendo a honra de sua presença nesta solenidade. Satisfação nossa. Boa noite a todos.
um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento tão especial. Quero cumprimentar o presidente da Fundação Libanesa, Frederico, em nome de quem eu cumprimento aqui as autoridades que já foram citadas. Apesar de não ter origem libanesa, me sinto muito em casa, porque acho que a história da minha família, que vem do sul da Itália, da Calábria, é muito semelhante à da maioria dos libaneses. Minha família veio para o Brasil em 1898, há 127 anos atrás, mas acho que até numa condição mais desfavorável que a maioria dos imigrantes libaneses, já que a minha família veio para substituir mão de obra escrava nas lavouras de café ali na região de Ribeirão Preto. Acho que os libaneses já vieram com alguma perspectiva melhor. Vieram para trabalhar na enxada, meu bisavô, e segundo o que o meu pai, que teve uma convivência muito grande com ele, conta, no final do mês, ia pagar a conta do armazém, que era dentro da fazenda, o que a família ganhava não era suficiente para pagar os alimentos. Então, uma vida de muito sacrifício, que eu acho que é o que a maioria da colônia libanesa também passou, mas muito bom nós estarmos aqui reverenciando a memória desses que, com toda certeza, lutaram muito mais do que nós. Eu falo que se houvesse uma máquina do tempo e se as pessoas que reclamam da vida hoje pudessem enfrentar um pouco daquilo que se enfrentou há 100, 120 anos atrás, todo mundo pararia de reclamar com certeza, porque era um mundo que não tinha nenhuma infraestrutura, era um mundo que praticamente não tinha os recursos de medicamentos que nós temos hoje, as facilidades que temos. Então, a civilização, às vezes, tem um lado ruim de criar esse comodismo. Mas, além dessa questão comum, já ouvi dizer que quem mora ali na Sicília, na Calábria, que é de onde a minha família veio, tem sempre uma ascendência do Oriente Médio. Tanto é que, se você for no Oriente Médio e for no sul da Itália, o biotipo das pessoas é o mesmo. Então, muito provavelmente, temos aí as mesmas raízes. E vendo aquelas fotos antigas, Frederico, que estavam passando aqui no início, a memória da gente é cutucada e vem em mente aquilo que a gente viveu. Aí eu comecei a lembrar, dos meus colegas, tanto homens quanto mulheres de sala de aula, com sobrenome libanês, Leime, foi colega meu, Sérgio Leime, Jorge Akel, Raíssa Shayer, Tarek Kemel, Roberto Abidanur e por aí vai. Os que eu lembrei aqui agora, todos com essa ascendência libanesa. E a família do Sérgio Leime, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, montou um restaurante que virou referência na minha cidade de Araxá, que eu acho que durou até uns 10 anos atrás, que se chamava Casa do Quibe. E toda semana, no mínimo, eu, meu irmão, meus pais, estávamos lá comendo quibe, esfirra, pão sírio, aquela coalhada que eu não sei exatamente o nome, charuto, tabule, por aí vai, Então, isso marcou muito a minha infância. Foi um restaurante que qualquer pessoa de Araxá um pouco mais velha vai se lembrar muito bem. Então, estar aqui com vocês, vendo que essa memória está sendo cultivada, me traz muita felicidade, porque quando você lembra o quanto as pessoas que vieram antes de nós lutaram, eu falo que isso serve, pelo menos para mim, para nós reclamarmos menos. Às vezes eu tenho de pegar a estrada, pegar avião, etc., fico reclamando, mas aí eu lembro do meu pai.
A minha família sempre trabalhou com concessionária de veículos. E lá na década de 60, o meu pai tinha de ir a São Paulo, naquela época não tinha ainda cegonha, quando ele vendia um carro, ele tinha de ir lá em São Paulo e pegar o carro avulso. E para voltar de São Paulo para Araxá, na década de 60, uma parte ainda não estava asfaltado, principalmente Ribeirão Franca até Araxá, ele levava lá suas 10, 12 horas de viagem. O carro já chegava bem rodado para o cliente, mas era a realidade. E às vezes hoje, em estrada dupla, em avião confortável, nós ficamos aqui reclamando da vida. Então, por isso que eu falo, se a gente olhar o que os nossos pais, avós, bisavós enfrentaram, nós iríamos estar agradecendo muito mais e reclamando muito menos. A evolução, né, de todo esse conforto que temos hoje, que nós achamos que temos direito, foi conquistado às duras penas, com muito trabalho, com muito sacrifício. Então, eu sempre vejo essa relação com o passado dessa forma, para que nós sempre possamos, né, lembrar que nada nesse mundo veio de graça, nem esse clube, nem as empresas que estão aí operando, nem as estradas que estão funcionando. Tudo dependeu de muito sacrifício daqueles que já foram, e nada mais justo do que um memorial para poder fazer jus a todo esse esforço. Parabéns pela iniciativa, fico muito feliz de estar aqui nesse momento tão marcante e, independente da data, sendo governador ou não, não sei qual o prazo, faço questão de vir aí para poder vê-lo concluído. Boa noite, parabéns. Agradecemos ao governador Romeu Zema pelas palavras que demonstram reconhecimento oficial da importância deste memorial para o patrimônio cultural de Minas Gerais. Senhoras e senhores, por motivo de agenda, o governador Romeu Zema irá se retirar e desejo a todos um bom evento. Não é não, é agora. Convidamos agora para a apresentação da equipe do Projeto Cultural e Identidade Visual, a senhora Gisele Vodonê, curadora e designer do memorial. Mas isso não estava aqui, né? Esse entrou agora. Não tem não, né? Não tem nada disso aqui não. Que treino. Senhoras e senhores, vamos assistir antes da apresentação pela senhora Gisele Vodonê, o trailer institucional. Eu lembro direitinho um dia que eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu sonhei que eu estava no Líbano, no Vale do Becar. Ela, mas como que você sabe que é o Líbano? Você nunca foi lá? Eu falei, mãe, mas eu sei, eu tive a sensação que é. Belo Horizonte era uma cidade nova. Eles enxergavam como uma terra de oportunidade mesmo, e que a colônia libanesa estava fazendo desenvolvimento aqui. Mas meu pai já queria vir para cá porque a família dele toda já morava aqui. A mãe dele já falecida, mas ela já tinha morado aqui, meus tios todos. Então a família toda já estava muito bem estabelecida. Aí começou a guerra, aí meus tios começaram a ficar preocupados com a gente. Era no começo da guerra, começou a confusão lá perto da nossa cidade. Meu pai pediu ao irmão dele se podia vir para cá. Só que tem que o primo mal o recebeu e falou o seguinte: não tenho dinheiro.
mas eu tenho uma mercadoria em Belo Horizonte. Você vai lá, receba a mercadoria e é o que eu posso fazer. Meu pai não teve outra alternativa. Esse é meu avô, Elias Farraz. Ele tinha muitos amigos lá da Rua dos Caetés. Não sei se você sabe que ali é um gueto árabe ali. Primeiro ele tinha a loja junto com os irmãos dele, né? Que era na Rua Caetés. A primeira loja de camisa masculina estampada foi do meu avô. Mascateou, aumentou um pouquinho o grau. Ele fez a Casa Síria, chamou os parentes e ficou sendo uma das maiores casas de comércio do estado. Então, todas as quintas-feiras tinha uma grande refeição árabe lá na casa da vovó. E eles discutiam muito política em árabe, o que para mim era absolutamente assustador. O clube começou na Rua dos Caetés, uma mesinha de jogo. Os caras ferviam lá, brigavam lá bastante. Resolveram fazer esse majestoso clube aqui na Pampulha, que foi um terreno doado pelo antigo governador Juscelino Kubitschek, que tornou-se presidente da República. A colônia libanesa precisava dar uma resposta a quem tão bem acolheu os libaneses em Belo Horizonte. Esse foi o principal motivo da criação da Fuliban. A Fuliban tem utilidade pública estadual e municipal reconhecida pelo trabalho dela. Eu nunca fui dançarina, assim. Lá no Líbano eu não dançava. Eu dançava com minhas tias dentro de casa. E aí, toda vez que eu ia nas festas dos amigos, o pessoal disse, como é que dança lá? Aí eu dançava e aquilo era acendia uma chama assim dentro de mim. Quando eu era criança, eu pensava que quibe esfirra era comida brasileira, de tanto que eu comia em casa. Não, a comida árabe está o dia todo aí. Qualquer mesa que você vai ter aqui, ela vai ter um prato árabe com outros pratos também que vão estar lá. Meu avô sempre explicava que a gente não usa talheres, não sujamos as mãos, que você pegava ou com aquele pão árabe que você pega assim, ou com alface, uma folha de alface que você usava assim para pegar. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto de Beirute, 3 e pouco da manhã. A gente chegou lá, tinha um tio-avô meu esperando a gente no aeroporto, que meu pai não via ele há uns 45 anos. Então foi aquela choradeira danada, aquela beijação, que o povo beijoqueiro. Uma coisa que foi emocionante para mim foi subir no chufre ali. Então eu acho que eu me tornei mais libanês no choque que eu tive com aquela montanha. Aí eu lembro o dia que eu tava com meu pai, o motorista levando a gente de Beirute. Aí o cara tá subindo, uma estradinha assim e tal. Aí de repente, a hora que desceu, a imagem do sonho que eu tive. Eu arrepiei todinho dentro do carro, fiquei assim, meu Deus do céu. Foi a melhor viagem da minha vida. Então, o memorial é uma forma da gente registrar essa história, mais uma vez, contribuir para esse diálogo da cultura libanesa com a brasileira, repercutir a influência dos libaneses aqui em Minas e também transmitir isso para os nossos descendentes, para que eles possam reconhecer a identidade deles e encontrar também muitas respostas para a cultura hoje de Minas, por que a cultura mineira é assim, mas nessa identidade libanesa. Que depoimentos emocionantes.
Estas são as vozes que dão vida ao nosso memorial, histórias reais de coragem, saudade, adaptação e amor pela terra mineira. Agora sim, convidamos para a apresentação da equipe do Projeto Cultural Identidade Visual, a senhora Gisele Vodonê, curadora e designer do memorial. Boa noite a todos. Eu sou Gisele Vodonê, designer e curadora do memorial. É com coração cheio de gratidão que damos início a esse momento histórico, a inauguração do Memorial da Imigração Libanesa em Minas Gerais. É um espaço criado para honrar as raízes e os laços que nos unem. Ao longo destes meses de produção, desde março nós estamos trabalhando nas peças do memorial. O trabalho que vocês acabaram de assistir do curta, é só o teaser do curta, na verdade, vai ser um longa-metragem feito por Lucas Bois, que está aqui presente, trabalhando esta noite, e por nosso pesquisador, Rodrigo Ayupi, que é o responsável também das peças do Timeline junto comigo. Sem identidade não há memória. O Brasil, multirracial e multicultural, tornou-se o segundo lar de muitas nações. A fusão de povos indígenas e imigrantes de todas as partes do mundo moldou a sua identidade e cultura. Essa diversidade é a sua maior força, que acolhe e integra as diferenças, as diferentes origens. Obrigada. O Memorial da Imigração Libanesa surge como um tributo à vasta herança e influência cultural em Minas Gerais. Esse projeto tem como objetivo educar e celebrar essa história única, destacando a contribuição dos imigrantes libaneses no desenvolvimento econômico, cultural, social de Minas Gerais. O memorial conecta o passado ao presente, promovendo a reflexão e o respeito. Esta exposição é sobre 3 temas específicos. O primeiro é o Timeline, que é essa sequência de painéis em verde. Nós temos também dentro dessa sequência o nascimento da Fuliban, que são esses 2 painéis institucionais, a fundação, onde se apresentam seus desafios, suas conquistas e destaques na área da saúde e da cultura. A linha do tempo é a história da diáspora libanesa baseada em pesquisa acadêmica, com os marcos temporais, ilustrações, mapas, fotos e alguns elementos em realidade aumentada. A humanização desses dados apresentado nesse curta que vocês, no teaser do curta que vocês acabaram de assistir, revela uma identidade de resiliência, perseverança e força espiritual. O Timeline, como falei antes, foi produzido na pesquisa do doutor em antropologia Rodrigo Ayupi, que infelizmente hoje não conseguiu estar presente. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos do Oriente Médio na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. A linha do tempo, o Timeline da imigração libanesa, apresenta os principais marcos da presença libanesa em Belo Horizonte, destacando décadas que deram início a fases decisivas dessa trajetória. Ao longo desses períodos, se evidenciam processos de inserção econômica, construção comunitária, afirmação identitária, consolidação institucional e valorização cultural do Líbano. Com base em pesquisa acadêmica, o painel oferece um retrato vivo da história desses imigrantes em Minas Gerais. O objetivo é preservar a memória e ampliar o conhecimento sobre a diversidade cultural presente na capital mineira. Por último,
artigo intitulado Alma Libanesa, que são os painéis, a impressão que está no verso, a exposição de fotografias em preto e branco. Essa seleção de imagens revela a beleza de lugares emblemáticos do Líbano, muitos deles reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco. O título remete visualmente, o título Alma Libanesa remete visualmente aos arcos e colunas, porque no fundo desses painéis tem escrito, eu não consigo pronunciar, Al-Ru Al-Lubnainia. Alguém possa me corrigir, por favor? Sabá. Obrigada. Remete visualmente os arcos e colunas da caligrafia, unindo o texto, a arquitetura e a história de uma civilização milenar. Para completar essa experiência, o trecho da obra do O Profeta, de Khalil Gibran, transcende fronteiras e gerações. Sua obra atemporal fala diretamente ao coração e cria uma conexão poderosa entre o início e o fim desta exposição fotográfica, fechando um ciclo que celebra a jornada e o legado das gerações. Que todos sintam este espaço como seu, como uma casa de memórias vivas, porque a memória é viva quando se compartilha. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Gisele Vodenet pela dedicação em transformar histórias e memórias em um projeto visual e interativo por honra, nossa herança, por honrar nossa herança. Registramos e agradecemos a presença do deputado estadual Roberto Andrade. Convidamos a eminente professora de literatura, diretora secretária da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais e diretora secretária da Academia Feminina Mineira de Letras, Barjute Bacha, que irá compartilhar conosco algumas reflexões a partir do seguinte tema: Belo Horizonte e uma poética dos emigrantes libaneses. Boa noite a todos. Eu cumprimento as autoridades presentes, especialmente o presidente da Fuliban, Dr. Frederico Aburachid, e a vice-presidente, e na figura deles e a partir deles, todas as autoridades aqui presentes. Boa noite, e é uma alegria estar com vocês mais uma vez e ter a oportunidade de tratar de uma poética que possa iluminar mais uma noite do nosso memorial. Eu gostaria, inicialmente, de colocar para vocês algumas questões que me levam, que me trazem até o microfone nesta noite. Primeiro, parto da ideia de que ser imigrante não é deixar o berço, a terra natal. Como diz José Saramago, é levar a terra consigo. E acredito que tenha sido este o sentimento que guiou uma série, centenas, milhares e milhões de imigrantes na direção do Brasil. Quero dizer para vocês também que cada um dos imigrantes que aqui chegou, ajudou a construir muitas e muitas cidades brasileiras. Cabe a mim, hoje, falar de Belo Horizonte. Belo Horizonte, este clube que eu, de alguma forma, vi nascer, a Fundação Libanesa, que eu também testemunhei a criação, a cidade e o seu centro, são pontos de encontro e pontos de convergência dos imigrantes. Este símbolo usado aqui no memorial, este símbolo não só remete
a bandeira de Minas, como também corresponde às velas das embarcações dos primeiros fenícios. Este símbolo também remete à alegria da descoberta da importância do triângulo na matemática e entre os fenícios. Este símbolo remete à expansão desse povo libanês que mora num país tão pequeno, mas que elegeu o mundo como seu espaço e o seu lugar. É esse povo que me traz aqui hoje. Recentemente, quando eu estava pensando na possibilidade de preparar algumas palavras para a inauguração deste primeiro memorial, eu fui surpreendida pela notícia de que um descendente de libaneses, Milton Hatoum, orgulhosamente passa a ocupar uma cadeira, mais uma cadeira, na Academia Brasileira de Letras. E Milton Hatoum, um escritor descendente de libaneses de Manaus, que hoje mora e vive em São Paulo, era a paixão do meu pai, diz exatamente o seguinte, num dos primeiros livros dele, premiado internacionalmente: a vida começa verdadeiramente com a memória. É esta memória, hoje, que inaugura o sentido da vida de cada um de nós. A cidade de Belo Horizonte e sua memória. A cidade de Belo Horizonte e o seu centro é e tem sido espaço de compartilhamento de experiências e de trocas. Apesar do lugar ser estritamente, predominantemente comercial, eu me detenho agora, neste momento, em alguns aspectos culturais das décadas de 1950 a 1980. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras verdadeiras, diz Milton Hatoum. E na Rua dos Caetés, na Rua do Rio de Janeiro, na Rua Espírito Santo, na Avenida Santos Dumont, entre tantas outras travessas, nós, filhos de libaneses e libaneses, fizemos travessias, promovemos traduções, usamos a língua árabe, usamos o português, confundimos o português com o árabe com o português, mesclamos as línguas, brincamos com as palavras, como se estivéssemos jogando gamão. Usamos a palavra como uma pedra de jogo. E era divertido, na roda de café, entre os libaneses da Rua dos Caetés, usava-se o árabe para construir uma afirmação da identidade. Quantos não diziam, seja bem-vindo, em árabe? Outros usavam o árabe para reafirmar a identificação. Outros, para o congraçamento. Nas transações comerciais, era divertidíssimos. Quando precisávamos que um cliente não conhecesse o jogo do preço, do valor do negócio, usávamos o árabe. Quando queríamos que ele comprasse, dizíamos, vai, tá certo, compra, leva, você vai ficar satisfeito. E usávamos a palavra como chave de negociação. Na escrita de mensagens, eu vi meu pai, meus tios, os amigos dos meus pais, os amigos dos meus tios e os vizinhos de diferentes procedências usarem e desenharem num pedaço rápido de papel qualquer, eles rasgavam e escreviam da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e com uma letra tão bonita e com tamanha habilidade que parecia que cada um
tinha sido um artista, tinha talento para as artes plásticas. Interessante. Nas mensagens, desenhou-se com muita habilidade muitos bons negócios. Alguns imigrantes foram tradutores de línguas, de linguagens, da matemática, além de guardar muito talento. Os imigrantes também produziram muitos tipos de textos. Eu me lembro de pequenos cartões que dizia: apareça na minha loja, e vinha um cartão de caráter social ou comercial. Na hora de embrulhar a mercadoria, os papéis timbrados exibiam os nomes das lojas. Roupas, tecidos, sapataria, esportes, armarinhos, armazéns, bares e lanchonetes. Por curiosidade, já que o nosso governador falou do quibe, eu me lembro que na Rua dos Caetés nós tínhamos, de um lado, a Rua dos Caetés, na Espírito Santo, uma loja, o Rei do Quibe, na outra loja, o Empório Árabe, onde era possível comprar o trigo fino, o trigo grosso, a lentilha, o grão de bico e tantos outros grãos, castanhas e especiarias. Bom, era interessante também, é interessante lembrar que ali nós tivemos muitos hotéis, escolas, farmácias, tínhamos cartas que eram trocadas. Recebia a carta de um primo, muitas vezes narrativas de caráter infantil, outras vezes romances, outras vezes nós tínhamos narrativas históricas da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, os levantamentos, algumas revoltas, outras vezes crônicas sociais. Fulano casou com ciclano, que casou com ciclano, que mudou para cá. Outras vezes nós tínhamos composições poéticas, e não foram poucas, e não foram únicas. Nós tivemos poemas, letras de músicas cantadas em árabe e, quando faltava a letra, em português. Cantos religiosos, propagandas, reclames. Quem não lembra de uma música? Quem não lembra de um slogan? E ditos que até hoje eu testemunho no microfone, um encantamento pelo microfone. Vamos chegar, freguesa, a casa é sua, vamos entrar, freguesa. Essa poética do vendedor ambulante, que foi registrada em centenas de culturas, está presente também na cultura do imigrante libanês, que se entrelaça num diálogo com tantos e tantos mineiros, tantos e tantos brasileiros, que dialogam a Rua dos Caetés, a Rua Rio de Janeiro, a Espírito Santo, a Santos Dumont, num diálogo permanente com a 25 de março, num diálogo ininterrupto com as ruas do Rio de Janeiro e as proximidades do porto do Rio de Janeiro, como a Rua do Lavradio, por exemplo. Nós tivemos muitas peças publicitárias, muitas lições de prática comercial, muitos ensaios críticos e, muito frequentemente, o predomínio do tom pedagógico, daquele desejo de ensinar e de educar. Com uma certa restrição, as receitas da culinária libanesa. Essas são meio secretas. As mulheres não gostam muito de compartilhar. Cada qual e cada casa tem o seu segredo. Cada mulher tem a sua receita. Para os que são brasileiros é difícil acertar a receita de quibe de um ou a esfirra do outro. Mas e a comunicação impressa? Eu dizia, as embalagens, o saco, as sacolas, os jornais. Vale lembrar que o jornal Diário do Comércio nasceu nessas imediações.
certamente é uma pesquisa que eu aponto. Os jornais da colônia. Neste clube, onde estão os jornais que foram escritos ao longo de décadas? É uma coleção que certamente a biblioteca deste clube, honrosamente inaugurada, construída, deve guardar. Eu tenho alguns exemplares e gostaria de disponibilizar. Também temos muitas revistas, jornais da Fuliban, que foram escritos com carinho, com emoção, com um tom de um gosto pela poesia. Também tínhamos um exercício espetacular de troca de revistas. Dentre as várias revistas libanesas que circulavam no Brasil, sim, porque o Brasil foi e é um celeiro de produção literária de ascendência libanesa. Nós tivemos revistas como a Etapas, a revista como Oriente, para citar apenas duas. E quando os libaneses recebiam essas revistas que chegavam pelo correio de São Paulo, um lia, emprestava para o outro, que emprestava para o outro, que emprestava para o outro, num exercício de compartilhamento, solidariedade e divisão de saberes. Nós tínhamos também muitos folhetos de propagandas nas nossas lojas. Começamos a fazer propaganda no rádio e na televisão. A televisão em branco e preto e a televisão colorida. E muitos de vocês certamente se lembram das peças publicitárias. Na literatura brasileira, ou na literatura traduzida pelo grande tradutor Mansur Shalita, da obra de Gibran Khalil, uma obra que a grande parte da colônia lia em português e outros tantos liam em árabe. Num dado momento, o próprio Gibran diz assim, fala-nos das compras e das vendas, numa alusão clara ao exercício do comércio. E o mestre Gibran responde, a vós a terra oferece os frutos, e nada vos faltará, se somente souberdes como encher as mãos. É trocando as dádivas da terra que encontrareis a abundância e sereis satisfeitos. A troca se faz no amor e na justiça. E, contudo, a menos que a troca se faça no amor e na justiça. E eu, meus amigos, passaria para usar uma frase do Milton Raton. Eu posso passar o resto da minha vida falando da memória dos libaneses e dos imigrantes libaneses na cidade de Belo Horizonte. A matéria, a palavra está aqui e todos nós podemos usá-la, devemos usá-la em português, em árabe, como tradutores e irmãos de uma mesma cultura. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Barjute Bacha pelas maravilhosas palavras. Convidamos a todos para assistir à apresentação de dança folclórica libanesa, coreografada pela Companhia de Dança Brigitte Bacha. Em tempo, registramos e agradecemos as presenças do deputado estadual Zélia Viola, da presidente da Associação das Caminhantes da Estrada Real, senhora Maria Elvira, e do presidente da CDL-BH e do Sebrae Minas, senhor Marcelo Souza e Silva.
الشمس منض والفي والظالمنا ميت حي عنا الخي بيسند خي اسأل عن لبنان اسأل شرق وغرب شمال جنوب نفدي دم نفدي قلوب نخوي عشبين ومكتوب اسأل عن لبنان اسأل اسأل عن لبنان اسأل حي على الكرامة رجولي والشهامة حي على الكرامة رجولي والشهامة إلنا مش الكل بنانو لشعب الزعامة إلنا مش الكل بنانو لشعب الزعامة سألوا هالكون نبقى هونو بلدي عمرانة ما في قوة تكسر قلب الشعب اللبناني سألوا هالكون نبقى هون بلدي عمرانة ما في قوة تكسر قلب الشعب اللبناني سأل عن لبنان سأل Que espetáculo magnífico! Esta é a expressão viva da nossa cultura, que atravessa gerações e continua pulsando forte em solo mineiro. Convido neste momento o Monsenhor Michel Bittar para nos conceder a sua bênção e consagrar este memorial, abrilhantando esta cerimônia com sua palavra e oração. Já estão cansados, né? Não vou demorar, não. Mas, primeiro, boa noite a todos. Louvado seja nosso Deus. Louvado seja por esse encontro. Amém. Acho, né? Obrigado. Com a alma repleta de gratidão e conhecimento, abençoamos esses painéis, ao mesmo tempo em que consideramos a história do povo libanês. Que a bênção derramada sobre esta exposição não se limite às telas e molduras, mas que através delas se eleve e transcenda oceanos, alcançando o coração ancestral do Líbano. Que a arte aqui celebrada seja um eco vibrante da conexão eterna que une nossas histórias e nossos espíritos. Parabéns para esse encontro, que o Memorial da Imigração seja sempre lembrado e transmitido para os nossos descendentes. Novamente, parabéns. Demorei, não? Agradecemos a presença de todos e convidamos para que acompanhem os canais da Fuliban nas redes sociais. Informamos que o memorial está oficialmente lançado e ficará em exposição inicialmente aqui no Clube Libanês até março de 2026. Os ingressos para visitação poderão ser obtidos via Simpla. Convidamos todos para conhecer os painéis do Memorial da Imigração Libanesa, contribuir para o acervo do memorial mediante depoimentos gravados por nossa equipe, vivenciar a experiência imersiva em 3D,
desenvolvida especialmente para o memorial. Finalmente, participar do coquetel de confraternização e desfrutar deste momento histórico. Este memorial da imigração libanesa em Minas Gerais representa muito mais que um projeto cultural. É a concretização de um sonho e o reconhecimento oficial da contribuição inestimável da comunidade libanesa para o desenvolvimento de nossa querida Minas Gerais. Hoje, oficialmente lançamos este marco histórico, que preservará para sempre a memória e o legado dos imigrantes libaneses em terras mineiras. Que este memorial seja fonte de orgulho, conhecimento e inspiração para as presentes e futuras gerações. Convidamos a todos para assinarem o livro de ouro do Memorial da Imigração Libanesa. O livro estará à disposição para assinaturas na saída deste salão. Muito obrigado e aproveitem a visitação. Arla Ursarla. Sejam bem-vindos.